Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 18. Morte do confessor. Medo de fazer a própria vontade. 30 de janeiro de 1926. Encontrava-me no máximo da minha aflição, pela morte fulminante do meu confessor. As minhas tantas penas internas, pelas frequentes privações do meu doce Jesus, quis acrescentar um golpe tão doloroso para o meu pobre coração, me privando daquele que era o único que conhecia minha pobre alma. Mas, ó Fiat voluntas tua, seja sempre feito, amado e adorado. A terra era indigna de possuir tal pessoa. Por isso o Senhor, para nos punir, o levou ao céu. Então, em minha imensa amargura de ser deixada sem confessor, não sabendo eu mesma a quem me dirigir, rogava a meu amável Jesus por aquela alma bendita, dizendo: meu amor, se o tirou a mim, ao menos leve-o contigo direto ao céu. E chorando dizia-lhe: ponho-o na tua vontade. Ela contém tudo: amor, luz, beleza, todos os bens que se fizeram e se farão, a fim de que o purifiquem, o embelezem, o enriqueçam de tudo o que é necessário para estar em tua presença. E assim nada encontrará nele que impeça sua entrada no céu. Agora, enquanto fazia isto e dizia, vi diante de mim um globo de luz, e dentro daquela luz a alma do meu confessor, que tomava o caminho do céu, sem me dizer nem sequer uma palavra. Eu fiquei consolada, sim, por sua sorte, mas extremamente amarga pela minha, e rogava a Jesus que, tendo-me tirado o confessor, e não tendo eu a quem me dirigir, que por sua bondade me livrasse do aborrecimento que dava ao confessor, mas não como querido por mim, mas como amado por ele, porque sinto que se Jesus me concedesse como querido por mim, sentiria como se me faltasse a terra debaixo dos pés, o sol sobre a cabeça, o bater do coração. Assim para mim seria uma desgraça em vez de uma graça. E toda abandonada na dor, oferecia tudo a Jesus, para que me desse a graça de cumprir em tudo sua santíssima vontade. E Jesus, tendo compaixão da minha dor, estreitou-me todo a ele e disse-me: minha filha, coragem, não temas, não te deixo. Estarei sempre contigo. E prometo-te que se nenhum sacerdote quiser prestar-se para a tua assistência, não querendo ele seguir a minha vontade, eu, não porque eu queres tu, mas porque quero eu, livrar-te-ei do seu aborrecimento. Por isso não temas, que não farei entrar tua vontade no meio, farei tudo por mim. Serei zeloso mesmo de teu respiro, que não entre nele tua vontade, senão só a minha. Depois, quando a noite chegava, eu sentia tal temor de que o bendito Jesus me surpreenderia e me faria cair no estado de meus sofrimentos habituais, que tremia e chorava. Tremia e chorava, muito mais porque sentia como se eu quisesse que me libertasse. E o bendito Jesus saiu de dentro de mim,
e pondo o seu rosto perto do meu, chorou tanto que senti o meu rosto banhado pelas suas lágrimas, e soluçando disse-me: minha filha, tem paciência. Recorda que sobre ti pesa a sorte do mundo. Ah, você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo, nem que seja meia hora ou 5 minutos. Meu Deus. É minha vida real que se repete sobre a terra. É esta vida divina que sofre, que roga, que repara em ti, que translada em ti minha mesma vontade, para fazer que opere em ti como operava em minha humanidade. E a você parece pouco. E fazendo silêncio, continuava chorando. Eu me sentia despedaçada ao ver Jesus chorar. E compreendia que chorava por mim, para me dar a graça que sua vontade tivesse seus plenos direitos sobre mim e que mantivesse íntegra sua vida em minha alma, e que minha vontade jamais tivesse vida. Assim que suas lágrimas eram para pôr a salvo sua vontade em minha pobre alma. Chorava também pelos sacerdotes, para lhes dar sua graça, para que compreendessem as suas obras, a fim de que também eles se prestassem a cumprir a sua vontade. Meu Deus. Então vamos lá, para entender essa história, né? Aí eu fiquei pensando, né, Senhor, para a gente entender tudo que a Luísa tá falando aqui. A gente não dá para entender assim só com esse trecho isolado, né? Tem tanta informação aqui que se a gente não lembrar de tudo que Jesus falou em outros trechos da história da Luísa, da biografia dela, da história dela, não vai dar para entender o que ela tá dizendo, né? Por que ela tá sofrendo tanto, o que significa isso aqui, tudo que ela tá falando, né? Que ela tá narrando. Se a gente não lê o livro do céu assim, todo, né? Assim, todo, tudo, do 1 ao 36. E lendo, né? Assim, tem que ler na sequência. Senão a gente não consegue entender o que Jesus está falando, o que Luísa está falando. E se não entender o trecho no literal, né? Fica difícil entender passar uma leitura mais aprofundada, porque se você não entende nem, se a gente não entender nem o que está sendo dito aqui, e para entender, já tem um histórico, né, anterior de tudo isso que a Luísa tá falando aqui. Por que ela tá falando? Por exemplo, o que significa isso que ela disse aqui? Me livrar do aborrecimento que dava ao confessor. Sem ter outras informações, a gente não conseguiria entender. Sem as informações lá do volume 1. Então, assim, o que eu tô querendo dizer assim? Que a gente não pode, que a gente tem que ler o livro do céu na sequência, porque a gente está aqui num grupo de estudo, vamos pensar assim, né? A gente está num grupo de estudo. E aí no grupo de estudo tem o tema diário, né? Tem o tema do dia. A gente estuda o tema do dia, mas a gente vai do 1, a gente está lendo o volume 1, o 3 e o volume 1, tô doida, o 1 já acabou. O 2 a gente está no 3. O 1 e 2 a gente já terminou. O 3, a gente tá lendo o volume 3, volume 11, volume 27, 28, que o 27 já terminou. Aí a gente tem a Escola da Divina Vontade, que vai lendo os trechos, mas que vai lendo o volume 1 ao 11, aí os volumes mais lá pra frente, do 20 pra frente até o 36. Leio o Livro do Céu, leio a Mística Cidade de Deus, leio a Val Torta, beleza. Tem os vídeos no YouTube, um monte de vídeo, tem o tema, então, beleza. Só que é muito importante a gente ler, fazer a nossa leitura pessoal. Pegar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 36, para entender tudo. Sabe assim? E guardar essas informações, senão a gente não entende depois, quando a gente estiver lendo um trecho. Lá na live, por exemplo.
Aí a gente vai dar um trecho da live lá do volume, esse trecho aqui, por exemplo. Aí a gente não entende o que a Luísa quis dizer, porque que a Luísa tá nessa aflição, né? Mas assim, ó, o que tá acontecendo aqui, né? É a morte do confessor, o Dom Francesco de Benedictis. Ela estava aflita, muito aflita, porque ele morreu de forma fulminante. E aí Jesus uma vez falou que a irmã dela também foi desse jeito. Ela morreu de repente, assim. Não ficou doente, aí passou um tempo. Aí recebeu todos os sacramentos e depois morreu. Tipo assim, recebeu os sacramentos, mas foi de forma repentina. Aí Jesus explicou para Luísa que a morte de forma repentina, muitos veem como uma coisa ruim, mas é uma graça. Porque não dá tempo de ter, assim... Aí não lembro qual trecho, mas ele fala assim que é uma graça, porque a pessoa já se encontra diante dele e não passa por tantas tentações antes de morrer. Não fica naquela agonia para morrer e vem um monte de tentação, um monte de coisa, já é repentino. Como é repentino, livra dessa parte, né, da agonia e das tentações. Então, aí beleza, ele morreu de forma repentina. As minhas tantas penas internas pelas frequentes privações do meu doce Jesus quis acrescentar um golpe tão doloroso para meu pobre coração, que me privando daquele que era o único que conhecia minha pobre alma, mas o fiat voluntas tua seja sempre feito, amado e adorado. Então, assim, dá um incômodo, né? Assim, um certo incômodo de ver a Luísa falando isso, porque quem dá a graça para o confessor entender, se o confessor entendia a alma dela, é por graça de Deus. É Deus que dava esse conhecimento, era Deus que estava nele, não era ele. Ele por ele não é nada. Então a gente... não era ele, era Deus nele. Mas enfim, ela estava sofrendo muito por causa que ele tinha morrido. E ele que estava lá, que era o confessor assistente dela, né? O sacerdote que assistia ela, né? E aí ela fala, a terra era indigna de possuir tal pessoa, por isso o Senhor, para nos punir, o levou ao céu. Então, ela estava amarga porque ela estava sendo deixada pelo confessor, não sabendo eu mesma a quem me dirigir. Rogava-me eu sempre amava Jesus para aquela alma bendita, dizendo, meu amor, se o tirou a mim, o leve ao menos para o céu. Aí, bonita a oração que ela fez, né? Colocando ele na divina vontade. E ela via depois ele uma luz que envolvia ele, e ele realmente foi direto para o céu. Não sei se foi direto, né? Mas ela falou que viu ele indo para o céu, né? Põe-o na tua vontade, ela contém tudo. Amor, luz, beleza, todos os bens que se fizeram e se farão a fim de que o purifiquem, o embelezem, o enriqueçam de tudo o que é necessário para estar em tua presença. E assim nada encontrará nele que impeça sua entrada no céu. Agora, enquanto fazia isto, dizia, vi diante de mim um globo de luz. E dentro daquela luz a alma do meu confessor, que tomava o caminho do céu, sem me dizer nem sequer uma palavra. Eu fiquei consolada, sim, por sua sorte, mas extremamente amarga pela minha. Aí essa parte aqui, ó. E rogava a Jesus que, tendo-me tirado o confessor, e não tendo eu a quem me dirigir, que por sua bondade me livrasse do aborrecimento que dava ao confessor. Quando ela entrava no estado de sofrimento, o confessor que vinha libertar ela do estado lá de rigidez que ela ficava, de o corpo todo rígido, ela saía do corpo, ficava com o corpo todo rígido, ela ficava no estado de sofrimento que só o confessor libertava. Então, Jesus não tirou isso, de ter que ter o confessor. Nunca ficou só entre ela e Jesus. Sempre tinha a presença de um sacerdote com a Luísa. E aí ela falava que isso era um aborrecimento, né? Que ela tinha que ela dava, que o confessor ter que ir lá era um aborrecimento para eles, né? E aí ela tá falando para Jesus, já que me tirou
já que tirou o confessor, né? Já que tendo tirado o confessor e não tendo eu a quem me dirigir, me livra do aborrecimento que dava ao confessor dele ter que vir aqui. O confessor ia celebrar missa na casa dela, o sacerdote ia celebrar missa na casa dela. Ele sempre tinha um sacerdote lá. E ela falou, já que ele morreu, então me tira esse aborrecimento do confessor ter que vir aqui na minha casa, me libertar do estado de sofrimento. E aí ela fala, mas não como querido por mim, mas como amado por ele. Ela queria que não fosse, é esperto, né? Eu quero isso, mas que não seja a minha vontade, que isso, Senhor, seja a tua vontade, que isso se transforme na sua vontade. Me livra desse aborrecimento do confessor ter que vir aqui, me assistir e me livrar e tudo, mas que não seja a minha vontade, seja a tua, né? Mas não como querido por mim, mas como amado por ele, por Jesus, porque sinto que se Jesus me concedesse como querido por mim, sentiria como se me faltasse a terra debaixo dos pés, o céu sobre a cabeça, o bater do coração. Assim, para mim, seria uma desgraça em vez de uma graça. É isso mesmo. Seria uma desgraça, porque seria a própria vontade, a nossa própria vontade, né? Fazer as coisas como querido por nós é uma desgraça, não uma graça. Aí ela fala, né? E toda abandonada na dor, oferecia tudo a Jesus, para que me desse a graça de cumprir em tudo sua santíssima vontade. E Jesus, tendo compaixão de minha dor, estreitou-me toda a ele e me disse, minha filha, coragem, não temas. Não te deixo, estarei sempre contigo. É Jesus que está sempre com a gente. Às vezes ela falou, não tem a quem recorrer. Agora não tem mais ninguém, então me livra desse aborrecimento. Eu não tenho a quem recorrer. Não tenho o que fazer agora, né? Mas é Jesus que está sempre com a gente. Não é para temer nada, não é para ter medo de nada, né? A gente é muito pequeno, né? A gente se desespera. A gente acaba, se a gente ficar em nós mesmos e não recorrer a Jesus, não ficar firme nele, né? Rezando, a gente acaba se desesperando por causa de pouca coisa. Claro que aqui não é uma coisa assim, é pouca coisa. Não, mas tô falando no geral, né? Do ser humano, da nossa alma, da nossa pequenez diante das situações que acontecem na nossa vida. A gente se desespera. E tem que fazer igual ela, né? Rezar. Pedir para Jesus, rezar, tá sempre em oração, tá sempre em oração, né? O nosso espírito sempre em oração, o tempo todo. Não ficar em nós mesmos. Se a gente ficar em nós mesmos, olhando pra gente, se apoiando em si mesmo, meu Deus, é desespero por causa de nada. A gente se desespera por causa de nada. Minha filha, coragem, não temas, não te deixo. Estarei sempre contigo e prometo-te que se nenhum sacerdote quiser prestar-se para a tua assistência, não querendo ele seguir minha vontade, então Jesus já deixou claro aqui qual é a vontade dele. Que o sacerdote preste assistência a ela. Então essa é a vontade dele. Agora, se nenhum quiser seguir a vontade dele, que é prestar assistência a ela, a vontade de Jesus é que vá. Então ele já deixou claro aqui para ela. Minha vontade é que tenha sempre um confessor para te dar assistência. Mas se nenhum quiser seguir minha vontade, aí ele vai dispensar, porque se ele não achar nenhum que queira, mas vai achar. Glória a Deus. Aparece, né, outro sacerdote para dar assistência para ela. Não querendo ele seguir minha vontade, não porque eu queres tu, mas porque eu quero eu, livrar-te-ei do seu aborrecimento. Então, assim, só se não aparecer nenhum que queira, né? Vai livrar do aborrecimento de ter que ter um confessor para fazer a assistência dela. Aí vai ser a vontade dele, mas a vontade permissiva, né? Ele permitiu porque
Não tinha nenhum. Mas o desejo dele mesmo é que tenha. Entendeu? O desejo dele é que tenha o sacerdote, tanto que ele falou aqui, ó. Se nenhum quiser prestar-se para a tua assistência, não querendo eles seguir minha vontade, eu não porque queres tu, mas porque eu quero eu, livrar-te-ei do seu aborrecimento. Por isso não temas. Então ela tem que ficar tranquila. Tranquila aqui. Esperar em Deus, né? Não temas, que não farei entrar tua vontade no meio. Farei tudo por mim. Serei zeloso mesmo de teu respiro, que não entre nele tua vontade, senão só a minha. Então, assim, o geral é isso. Ela tava sofrendo muito porque o confessor que já conhecia ela, já ia lá, já tinha um conhecimento da alma dela, morreu de repente, morreu de forma fulminante. Mas ela já via ele no céu. E ela estava chorando, sofrendo muito, porque agora a quem vou me dirigir? Quem vai me prestar assistência? E ela pedia para Jesus, já que ele morreu, me livra do aborrecimento de ter que vir um confessor na minha casa. Mas ao mesmo tempo, olha a situação que ela ficou, né? Ao mesmo tempo ela fala, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, que seria uma desgraça. É a mesma coisa de estar sem o sol na cabeça, sem a terra debaixo dos pés. Mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Aí Jesus fala para ela, se nenhum quiser seguir minha vontade, eu vou te livrar desse aborrecimento, tudo. Mas a vontade dele ficou claro, né, que tenha o sacerdote. E aí, olha, aí o que acontece? Quando chegava a noite, eu sentia tal temor de que o bendito Jesus me surpreenderia e me faria cair no estado de meus sofrimentos habituais, que tremia e chorava. Aí ela estava chorando e tremendo, com medo ela estava com medo de cair no estado habitual de sofrimento. E não tinha um confessor, ele tinha morrido. Então ela estava com medo do que poderia acontecer. Né? Olha como a gente olha para ela e pensa no humano, não tem como não pensar e ver como é a alma humana, como que a gente é pequeno, como a gente, né, necessita de Deus para continuar firme. E aí Jesus chora para manter ela firme na vontade divina. Então ela sentia temor e medo de Jesus surpreender ela no estado de sofrimento e não tinha um confessor ainda. Não tinha ainda um confessor que viesse livrar ela do estado de sofrimento, que tremia e chorava, muito mais porque sentia como se eu quisesse que me libertasse. Olha a guerra dentro dela, né? Ela estava ali com medo porque não tinha um confessor, e aí ela ficava sofrendo porque estava com medo, olha só. Ela estava com medo, com temor de que ela caísse no estado de sofrimento e não tinha um confessor. E aí ela sofria também porque ela pensava, eu tô colocando a minha vontade. Eu tô colocando a minha vontade e isso é uma desgraça, né? Ela sabe muito bem o que é colocar a própria vontade. Ela pensando, eu que tô querendo me libertar. E aí isso causava mais sofrimento, né? E o bendito Jesus saiu de dentro de mim e pondo o seu rosto perto do meu, chorou tanto que senti meu rosto banhado pelas suas lágrimas e soluçando disse-me, soluçando, Jesus estava soluçando, minha filha tem paciência. Se abandona, né? Se abandona. Tipo, ele pede para ela se abandonar. Recorda que sobre ti pesa a sorte do mundo, então aguenta firme aí a dor, o sofrimento, né? Aceita do jeito que tá as coisas acontecendo. Ah, você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo. Nem que seja meia hora ou 5 minutos. É minha vida real que se repete sobre a terra. É esta vida divina que sofre, que roga, que repara em ti, que translada em ti minha mesma vontade. Que translada em ti minha mesma vontade,
para fazer que opere em ti, como operava em minha humanidade. E a você parece pouco? E fazendo silêncio, continuava chorando. Eu me sentia despedaçada ao ver Jesus chorar, e compreendia que chorava por mim, para me dar a graça de que sua vontade tivesse seus plenos direitos sobre mim e que mantivesse íntegra sua vida em minha alma. E que minha vontade jamais tivesse vida. Assim que suas lágrimas eram para pôr a salvo sua vontade em minha pobre alma. Chorava também pelos sacerdotes, para lhes dar sua graça, para que compreendessem as suas obras, a fim de que também eles se prestassem a cumprir a sua vontade. Meu Deus, interessante demais. Então, é muita coisa aqui pra gente meditar, né? O que acontece? A gente pode também ver muito acontecer isso com a gente, né? A gente ficar, não se abandonar na vontade de Deus, não a gente ficar nesse estado, né? De sofrimento por causa de alguma coisa que acontece, né? Aqui aconteceu um fato que ela não estava esperando, a morte do confessor. E a gente se apega com as coisas, né? A gente se apega muito, a gente é muito pequena, a gente é muito... A gente se apega a situações, a pessoas, a nossa rotina, a nossa vida como está, assim, né? Imagina assim, ela estava lá acostumada já, tranquila ali, assim, vivendo, já tinha se acostumado, estava tranquila ali naquela situação daquele confessor que já entendia a alma dela, beleza. Aí acontece que tira ele. Aí ela, olha como ela ficou. Aí é o que Jesus fez. Aí ele vem para acalmar e ela vai, né, reza, e Jesus vem chorando, pedindo, rezando para ela ficar, para ela continuar na vontade dele, a vontade dele ter plena liberdade nela, e chorando também porque aí o confessor, esse já tinha aceitado seguir a vontade dele, né, ir lá fazer a assistência dela e tudo, que essa é a vontade de Deus, que tivesse sempre um confessor, um sacerdote ali com a Luísa. Mas aí ele morre, é a vontade de Deus também, né, claro. A morte dele é Deus que leva, né, a pessoa. E Jesus chora e reza para que outro aceite, né, entenda, queira cumprir a vontade dele. Então a gente pode vive a mesma situação várias vezes, muitas vezes, né, de acontecer algo que a gente, qualquer coisa acontecer algo, e a gente pode ficar nesse estado também de desconfiança, de dúvida, de medo, né? Ela tava com medo, ela tava com temor, aí ela pensou, tô com medo de cair no estado de sofrimento e não ter um confessor. Então a gente também pode ter medo do que pode acontecer, medo, ansiedade, preocupação. E aí o que acontece? O que a gente tem que fazer? Rezar, se abandonar em Deus. Nunca, gente, a gente vai estar assim, eu já li o livro do céu inteiro, medito o livro do céu todo dia, e eu sei um monte de coisa de Deus e não sei o que. Não existe isso. A gente sempre é muito pequeno, um nada. E pode acontecer de que você está aí muito tempo lendo o livro do céu e alguma coisa acontece muito assim, que, por exemplo, morre um filho. E aí, né? Seu filho morre. É a vontade de Deus acontecendo ali. E aí? A gente pode ficar no mesmo estado, assim, de sofrimento, de angústia, de dor, assim, de resistência à vontade dele, sei lá. Mas o que tem que ser uma coisa, assim, constante na nossa alma? A oração, essa conversa com Deus, esse abandono em Deus é diário.
É diária, todo dia, todo momento. A gente tem que estar abandonado em Deus e rezando, conversando com Ele, né? Colocando as nossas preocupações, tudo na mão dele, na vontade dele, entender tudo. Mas assim, não é uma coisa assim, é a vontade de Deus e eu aceito. A gente sofre. A gente sofre. E se não tiver essas conversas com Deus, né? Esse diálogo com Deus. Se não tiver esse diálogo com Deus, a gente vai colocando as coisas debaixo do tapete ali na nossa alma, como se a gente tivesse aceitado, mas você fica engolindo o choro e não fala com Deus, e não desabafa, não chora. E acaba que você fica num estado de ansiedade, vai se distanciando dele. É muito sério. A gente tem que conversar com ele sobre tudo. A gente tem que conversar com Deus sobre tudo que acontece. Assim, não ficar fingindo que tá tudo bem. Fingindo é porque assim, ó, a gente tá lendo o livro do céu todo dia, falando para Deus, divina vontade, reina na minha vontade, eu aceito tudo, Senhor, eu aceito. Que seja a sua vontade só nesse dia e tudo, mas você não sabe o que vai acontecer no dia. E aí a gente aí na hora que acontece alguma coisa, tudo aquilo que você falou parece que não, você esquece, né? Que aí você leva um choque assim, fica preocupada. E fica assim, triste por alguma coisa que aconteceu. Entende? Aí você fica assim, não aceitando às vezes. Tem que ter, aí, ai meu Deus, não sei falar as palavras, Senhor. Tipo assim, você acorda de manhã, faz sua oração, divina vontade, reina na minha vontade. Eu aceito tudo que acontecer, Senhor. Só que você ainda tá acordando, não aconteceu nada. Tá vida normal, você acordou, tomou seu café e foi trabalhar. E chega no trabalho, acontece alguma coisa, aí você vai no meio do caminho, bate o carro. E machuca, tem que ir pro hospital. Aí pode ser que na hora que acontece ali aquele acidente, aquela coisa, não sei, um leve acidente ali que seja, você fica triste, você chora, você não entende o que está acontecendo. Mas você tem que conversar com Deus. Aí você não é assim uma mágica que acontece. Viver na divina vontade não é mágica. A gente não aceita a vontade de Deus assim, vive com ela assim, porque a vontade é de Deus. E a gente passa a ser nossa, né? Mas é por uma adesão, um querer nosso, querer a vontade de Deus, uma disposição nossa. Tem uma disposição da alma, não é? Então tem que ter a oração, tem que ter o diálogo com Deus para a gente entender o que está acontecendo, entender o propósito. Tem que ter esse diálogo com Deus. Não é mágica, não é assim uma coisa mágica. Às vezes, no dia a dia assim, na rotina comum, você fica tranquilo, mas quando acontece uma coisa assim muito inesperada, uma coisa assim diferente, uma coisa que vai mudar totalmente sua vida, tem que ter esse diálogo. Claro que tem que ter o tempo todo, mas nesses momentos é mais difícil a gente aceitar. É mais dói muito, né? Às vezes dói muito e a gente fica sem entender o que está acontecendo. Aí a gente vai ter que ter uma conversa mais assim, longa com Deus, digamos assim, mais profunda, mais, não sei explicar direito. Mas é assim, a importância do que Deus está demonstrando, assim, a importância do diálogo com ele. Até o padre José Eduardo estava falando numa homilia sobre isso. Ele até falou assim, aconteceu um exemplo comigo, que eu estava muito ansioso, eu estava preocupado. Ele estava falando, era o título, a palavra que ele estava meditando era aquela parte lá da Bíblia que fala, não é do Evangelho, não, é da Bíblia. Na homilia ele estava falando sobre a armadura do cristão, em Efésios 6. E aí ele falou que sobre a gente estar sempre em oração, né? Para se abandonar em Deus, estar em oração.
o tempo todo, vivendo a fé, assim, é uma coisa concreta, né? É um relacionamento com Deus, não é assim, a gente tem que entender, né? É um relacionamento com uma pessoa, Deus. Então, nesse relacionamento, quando acontece alguma coisa assim, o tempo todo a gente está conversando, né, com a pessoa. Por exemplo, no casamento, quando acontece alguma coisa com nossos filhos, ou com alguma coisa que envolve a família, ou com a gente mesmo, a gente sempre está conversando com a pessoa, decidindo junto com ela, entendendo a situação. Então, não é uma coisa assim isolada. Se a gente está num relacionamento com Deus, como que vai acontecer as coisas e eu não vou levar para Ele, não vou conversar com Ele, né? Tem um relacionamento. E aí ele estava falando, o padre José Eduardo, que ele estava passando uma situação que estava deixando ele ansioso. Aí ele foi conversar com Deus e ficou lembrando, né, da palavra de Deus, de tudo que Deus fala, e eu confio em Ti e tudo. E é assim. Então, a gente vivendo na divina vontade, não vai ser assim que a gente vai se... A gente tem que estar no vazio, né? Nunca a gente vai se encher. Eu já li o livro do céu muito, eu já recebi tanta graça de Deus, tanta luz, tanta coisa. Já entendi tanta coisa aí. Quando acontecer uma situação, eu vou engolir o choro e vou seguir em frente, porque eu aceito a vontade de Deus e é assim eu... Não é assim, gente. Quando acontecer uma coisa, a gente vai ficar triste, vai chorar às vezes, vai doer, mas nunca a gente tá cheio, a gente sempre tá vazio. Tem que ser assim, né? Tem que se encher de Deus o tempo todo, tem que ter essa consciência constante do nosso nada e da nossa dependência de Deus a vida inteira. A vida inteira. A gente viver nessa dependência dele, dependendo dele para tudo. E aí o que vai consolar, o que vai fazer a gente se acalmar é a palavra dele, é o que ele falar, é tudo que ele já disse, é tudo que a gente já sabe, é tudo que ele já falou. É todo esse conhecimento dele, né, do que a gente sabe dele, do que é a vontade dele, mas que sempre tem que estar sendo refrescado na nossa mente, né? Sempre tem que estar fresco na nossa mente. Tudo que ele fala, a pessoa dele, o que ele é, o que ele deseja, qual é tudo tem que estar fresco na nossa mente. A gente tem que estar sempre trazendo, né? Aí ele tanto que ela fica aflita, né? E aí Jesus vem falar com ela, né? Ela fica ali falando com ele, e ele vem falar com ela e ela, né? É a mesma coisa com a gente. A mesma coisa. Ela estava lá no máximo da aflição, né? E aí ela estava lá toda abandonada na dor, oferecendo tudo a Jesus, oferecendo tudo a Jesus para que desse a graça para ela cumprir em tudo a santíssima vontade. Aí ele falou para ela: minha filha, coragem, não temas, não te deixo. Estarei sempre contigo. E prometo-te que se nenhum sacerdote quiser prestar-se a tua assistência, não querendo ele seguir a minha vontade, eu, não porque eu queres tu, mas porque eu quero eu, livrar-te-ei do seu aborrecimento, de ele ter que ir. Então, quando a gente está numa situação, né, às vezes a gente passa por uma situação difícil, tem que sempre ficar fixo nessas palavras de Jesus: não temas, coragem, eu não te deixo. E ele: não, mas ele estava falando isso para Luísa. Não, é para todos nós. E ele não muda. Ele não muda. Aí a gente tem que sempre, quando que a nossa vontade faz a gente, é a vontade humana que faz a gente entrar em desespero, a gente desconfiar, a gente não acreditar em Deus, a gente pensar que tudo acabou, que tudo agora não tem mais jeito e tudo. Todas essas coisas passam na nossa mente, né? Dessa nossa fraqueza e tudo, desconfiança, medo, dúvida. E aí a gente tem que voltar, usar a nossa inteligência e lembrar de quem é Deus, de tudo que ele já revelou sobre ele. E tudo que ele revela não muda. Se ele fala: eu não te deixo,
essa palavra dele nunca vai mudar. Nunca. Se ele falou um dia, eu sempre estarei contigo, acabou, não muda. Ele não muda. Ele nunca vai retirar essa palavra. Ele não é igual, ele não é homem, ele não é igual ao ser humano. Ele é homem e Deus, né? Lógico. Mas ele é Deus. E ele é imutável. Ele não é igual ao ser humano que hoje promete uma coisa e amanhã já muda. Ele não é igual ao ser humano que, por exemplo, lá no casamento, a pessoa fala, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar todos os dias da minha vida. E quando sai da igreja, já está olhando para outra mulher. Ele não é assim. O homem é assim, o ser humano é assim. A criatura é assim, inconstante. Promete agora, daqui 5 minutos, já mudou de opinião. Já tem outro comportamento que não condiz com aquilo que ele prometeu. Promete lá, promete ser fiel, te amar e te respeitar. Aquela promessa que a gente faz é muito séria, né? Todos os dias da minha vida. Aí quando vai para casa, que começa a viver as dificuldades, que vem as tentações, a pessoa já muda. Já esquece tudo aquilo que falou e não vive aquela promessa que fez lá diante de Deus, diante da comunidade, para a esposa. Esquece, a esposa esquece, tudo esquece. Deus não é assim. Quando ele fala, é eterno. A palavra dele é eterna, não muda. Então aí tudo isso a gente já absorveu dele, já entendeu. Então na hora de qualquer coisa que acontecer, isso tá lá na nossa alma. É só a gente buscar lá no baú, né? Como se a gente tivesse um baú de um tesouro guardado ali na nossa alma, que ninguém rouba. Tá lá. O que a gente tem que fazer? Acessar esse baú de tesouros, acessar essa riqueza que a gente tem dentro da nossa alma, onde? Na memória. Deus deu pra gente uma potência na nossa alma, que é a memória, que guarda tudo isso que a gente vai conhecendo dele. E a gente usa a inteligência para lembrar disso, para entender. Ó, eu vou lá, tá lá na minha memória, tá guardado, não se perde. O que Deus falou com a gente, o que a gente entendeu de Deus e que a gente prestou atenção e absorveu, tá lá guardado na memória. Com a nossa vontade, a gente usa, vai em busca, né? Se dispõe lá em busca de tudo que tá lá na nossa alma. E usar em nossa inteligência. Então a gente usa as potências da alma para poder firmar e não ficar no desespero, e não ficar na preocupação, e não ficar na ansiedade, e não ficar na tristeza, no abatimento. Então se ele falou um dia, não temas, não te deixo, coragem, eu te amo, nunca vai mudar isso, nunca, nunca. Então aí no caso da Luísa, se aconteceu, o confessor morreu, vai ter outro que entende. Ah, só ele que entende a minha alma? Não, vai ter outro que vai te entender mais ainda. É eu que dou a graça para ele te entender. Então, tudo que acontecer com a gente, não tem que desesperar, não tem que ficar mergulhado, afundado na preocupação, na ansiedade, no desespero, na culpa, em nada. Nada tem que perturbar nosso coração. Né? Quando a gente vai acessar lá esse baú, esses tesouros que tá lá guardado e que ninguém rouba. Tá lá guardado na sua memória. Então tudo volta, né? Jesus falou, ontem eu estava lendo um trecho que ele falou assim, achei interessante, que a Luísa estava falando assim, eu tô sofrendo demais a privação e é como se ela estava naquela aflição, né? Aí ela falava assim, mas o sol ardente da vontade divina está na minha alma, assim, me queimando o tempo todo. Esse sol ardente no céu, né, da alma dela. Ela falando assim, mas que ela estava sofrendo muito. Aí ele falou para ela assim, que que quem vive na divina vontade é sempre céu e o sol sempre está brilhando. Que às vezes pode acontecer de aparecer nuvens nesse céu, nuvens. Mas que o céu tá lá. Se as nuvens, elas ficam, se você andar de avião, você vê que a nuvem, ela fica bem embaixo do céu. Bem embaixo, já pertinho da terra, as nuvens. Ela não fica lá em cima. Ela não apaga o sol. O sol tá acima das nuvens.
O sol está acima, o céu está acima, as estrelas, tudo está acima das nuvens, tudo está acima. As nuvens, elas ficam embaixo. Quem olha de baixo vê as nuvens assim, às vezes até tampando o sol. Mas se você estiver de cima, você vai ver que as nuvens estão pertinho mais perto da terra. O céu está lá fixo. O céu está lá intacto. Então Jesus falou para ela assim, a nossa alma é assim. A alma de quem vive na divina vontade. Às vezes aparecem nuvens. Nuvens, mas que aparentemente estão tirando ali o sol da vontade divina. Mas que não tira. Que no fundo, a gente está em paz. No fundo, a divina vontade está ali brilhando. A gente não quer sair de jeito nenhum, está ali fixo. Mas tem essas nuvens, às vezes uma perturbação que chega. Alguma coisa assim, são nuvens. Que não são nuvens e que essas nuvens não têm o poder de destruir o céu. De apagar o céu. O céu está lá fixo. O céu está lá intacto. A nuvem... Basta um ventinho. Aí ele falou assim, basta um ventinho para tirar essas nuvens. E o sol e o céu aparecer, sabe? Então, às vezes vem por exemplo, uma notícia difícil pra gente. Aí vem ali um estado ali de preocupação e tudo, a gente chora, às vezes fica triste, né? Mas é uma nuvem que se formou. Basta um ventinho para tirar essa nuvem. E esse ventinho é Jesus falar assim, acalma. Eu tô aqui. Acabou. Saiu a preocupação. E é exatamente assim que acontece. Exatamente assim. Quantas vezes aconteceu alguma coisa assim, não sei, deixa eu pensar um exemplo. Que bastou Jesus falar uma coisa assim na minha mente, vinha um pensamento assim que eu sei que é ele falando, me mostrando e acabou. Parou a preocupação, acabou, não tem mais, acabou. Esses dias, deixa eu lembrar, eu lembrei de lá no trabalho, eu tava com um problema lá no meu trabalho, que era em relação à conexão dos sites que a gente usa para trabalhar. A gente trabalha em páginas da internet, né, que são externas à rede lá interna. E aí, às vezes, a internet interna fica bloqueando os sites, mas a gente precisa usar para fazer o trabalho. Sem o site não tem como usar, não tem como trabalhar. E aí eu estava em contato com o cara lá que é responsável por resolver esse problema. E ele não estava conseguindo, o pessoal dele, que era da equipe dele, estava me dando umas respostas assim, sem pé nem cabeça. Pro pessoal meu lá, enquanto eu estava de férias, e aí eu cheguei e fui tentar resolver. E eles me davam uma resposta que eu via que não tinha lógica nenhuma. Eu falava para eles assim, olha, eu sei que eu sou leiga, eu não entendo de TI, mas eu sei que isso não tem nada a ver. Eu sei que não é esse o problema. E aí, aí eu fiz reunião com ele, falei do problema, ele falou assim, pode mandar um e-mail para mim que eu vou resolver. Eu falei, eu quero só que você me indique uma pessoa para resolver. E ele indicou a pessoa e tudo. Mandei um e-mail para ele, mandei o problema, tudo explicado e tudo. E ele estava cuidando. Aí ele me mandou um e-mail pedindo me perguntando uma coisa e eu fui responder. Aí em cima da minha resposta, uma outra pessoa que estava copiada respondeu uma resposta muito torta, assim, sabe? Que não era a resposta que eu tinha, porque eu estava conversando com ele assunto e a pessoa veio e trouxe outra coisa, totalmente sem pé nem cabeça e falando assim, ó. Aí na resposta essa pessoa falava assim pra mim, tipo assim, se vira, eu não tenho o que fazer. No final das contas, a resposta que essa pessoa deu foi assim, ó, eu não tenho o que fazer, tchau, eu não quero, não lavo minhas mãos, não tenho o que fazer. Se vira, o problema é seu. Foi mais ou menos assim que a pessoa falou. E quando eu vi aquele e-mail, eu entendi assim, foi ele que era o chefe do cara, porque ele estava copiado também. Foi ele que mandou essa pessoa responder, e ele sabia da resposta, e ele sabia de tudo, e mandou essa resposta para mim. Na hora eu fiquei tão nervosa. E eu falando, e meu marido estava do meu lado na hora que eu vi o e-mail. Eu falei assim, aí meu marido é analista de sistema. Eu falei assim, eu não entendi direito o que ele quis dizer, que ele usou um monte de termo técnico. E meu marido falou assim, ele tá falando para você que ele não sabe, que ele lava as mãos. Que ele não vai resolver o problema. Que ele não... E ele tá com muita má vontade, tipo assim. Aí eu fiquei, nossa, eu falei, meu Deus, eu não sei. Aí eu fiquei com aquela nuvem, né?
E Jesus falou assim, isso acontece no humano. O humano, na parte humana da gente acontece essa nuvem. Que aparentemente está perturbando o céu lá da divina vontade da alma lá, mas não tá. Que vem o vento e tira rapidinho. Aí eu termino de explicar. Aí eu fiquei nervosa. Que assim, meu Deus, pensando que ele tinha feito isso, né? Que o cara tinha me dado essa resposta. E ele tinha falado comigo que a gente vai resolver tudo. E eu, nossa, como é que ele faz isso? Eu fiquei. Mas aí eu fui, Jesus. Aí eu falei, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu vou lá falar. Aí todo mundo falou assim pra mim. Muita gente falou assim. Pra quem eu falei, falou assim, ó, manda um e-mail pra ele, falando as verdades pra ele. E copia todos os chefes que estavam, que teve uma reunião. Copia todos os superiores que estavam na reunião. Aí eu, Jesus, mas eu não vou fazer isso. Como que eu vou fazer? Fiquei perguntando para Jesus o que fazer, o que que eu faço? Me dá uma luz, Senhor. Aí veio uma luz assim, vai lá falar com ele. Com ele, primeiro tenta resolver com ele, né? Porque se eu fizesse isso, mandasse o e-mail falando essas verdades, copiasse todos os superiores, era perigoso ele sair, ele ser demitido. Era perigoso ele ser, não demitido, mas destituído do cargo dele. Poderia acontecer isso. Porque os superiores que estavam na reunião eram, assim, poderiam fazer isso. Ia queimar ele. Tipo assim, eu ia queimar ele com a... Ia ser desse jeito. Eu ia queimar ele muito, muito mesmo. Ia prejudicar ele muito. Aí eu respirei, né? Aí eu fui pra Jesus, respirei, acalmei, tudo, beleza. Falei, aí fui conversar com ele, eu falei, Jesus, me dá a sua vontade, suas palavras, Senhor, vem em mim, eu não quero falar nada, que seja o Senhor falando em mim. Seja o Senhor falando, seja o Senhor conversando com ele, né? Reina na minha vontade, fiquei rezando para Jesus, pedindo para ele vir em mim falar, porque eu não sabia falar nada, eu não sabia. Aí eu falei com meu colega, falei assim, eu vou falar com ele bem calma, bem tranquila. Eu vou falar com ele bem calma, bem tranquila. Vou resolver de outro jeito. Não vou ficar nervosa com ele, brigar com ele. Eu vou ficar bem tranquila e calma. E aí assim eu fui. E Jesus em mim, né? Me acalmou. Ele veio, gente, é isso que ele tá falando. Soprou um ventinho. Foi só ele falar comigo. Foi só eu rezar e ir lá e elevar meu pensamento a ele. Claro que ele tá em mim, é ele, mas assim, a gente rezar, conversar com ele, eu fiquei calminha. E aí eu consegui ter discernimento para entender o que estava acontecendo. E quando eu falei com ele, eu entendi que era... Eu vi que quando ele abriu a boca e falou, eu entendi que ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Que aquela resposta que eu recebi, torta, falando que não estava nem aí, ele não sabia que a pessoa tinha falado isso. Ele não tinha lido, ele recebe milhões de e-mails por dia. O cara só copiou ele e ele não tinha lido. Ele não sabia do que o cara tinha falado daquele jeito. Ele não tinha visto que eu já tinha respondido. Como eu fui calminha, né, tinha tirado já essa nuvem de perturbação, de que quando a gente fica assim, alterado, a nossa inteligência fica ofuscada. Você não consegue raciocinar direito. Eu estava nervosa. Eu estava chateada, eu estava nervosa. Por causa da resposta que eu pensava que ele tinha dado e que ele sabia, que ele tinha autorizado aquela resposta. Então eu tinha ficado nervosa. Aí eu fui falar com Jesus, me acalmei, né, rezei. Tirou a nuvem, essa nuvem preta que estava em mim, saiu na hora. Eu fiquei calminha, fui lá falar com ele. Na hora que ele abriu a boca, eu entendi tudo. Jesus me fez entender tudo que tinha acontecido. Aí ele falou, eu não sabia. Aí eu falei assim, eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar. Eu preciso de ajuda. Eu não entendo o que vocês estão falando. E eu fui muito humilde. Eu falei para ele assim, eu não entendo o que vocês estão falando. Eu não entendo essa linguagem. Eu só preciso de ajuda. Eu preciso fazer meu trabalho. A equipe precisa trabalhar. É só isso. Então, assim, me ajuda. Quando eu falei assim, aí ele foi e falou assim. Aí ele tinha o assessor dele, ele falou assim, você pode fazer reunião com eles hoje à tarde para entender, para entrar junto no sistema e ver o que está acontecendo, porque foi exatamente isso que meu marido falou. Para resolver,
o técnico tem que entrar junto com você. Você tem que entrar junto com ele, ele tem que entender o sistema. E eles não fizeram isso, por isso que eles não vão achar o problema. Aí ele foi e falou assim com esse cara, eu falei, eu passo a senha pra você, depois eu mudo, só pra você entrar lá e ver. E ele, vamos entrar junto, e não vamos. Aí ele, vamos fazer à tarde? Não, vou fazer agora logo, porque já tá aqui, vamos fazer. Aí a gente sentou lá e resolveu. O cara entrou e viu, gente, aí esse cara que entrou viu o que os outros não estavam vendo. Tinha uma coisinha lá, porque é muito, uma vírgula que estiver fora do lugar, já tranca tudo, destrói tudo, nada funciona. Aí ele viu e falou assim, olha aqui, é isso aqui, agora eu entendi. Agora vai estar liberado, tudo liberado. E resolveu o problema. Aí eu falei assim, nossa, eu não tô nem acreditando, sério, que resolveu? Porque tem mais de um mês que eu tô com esse problema. Resolveu, assim mesmo, resolveu. Liga pra fulano e pergunta, pra ele testar lá. Liguei pra uns 3 pra testar. Eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não ter certeza que os meninos lá em cima tá conseguindo acessar tudo. Aí liguei, entra aí, fulano, entra aí. Michele, tá tudo resolvido, então bora. E agora tá uma maravilha. E eu falei, Jesus amado, se eu der um passo sem o Senhor, sem a sua luz na minha mente, se for eu resolvendo as coisas sozinha, se a gente der um passo sem o Senhor, se a gente quiser por nossa própria vontade agir, porque eu ia estar agindo com a minha própria vontade, se eu agisse naquele estado que eu estava nervosa, e se eu tivesse seguido o que meus colegas estavam falando para eu fazer, eu ia estar seguindo a vontade humana, as trevas, e ia dar problema, eu ia queimar ele. E eu fiquei pensando também na alma dele, ele ia ficar com raiva de mim. Ele ia ficar com muita raiva, porque eu ia ser injusta demais com ele. Eu ia ser muito injusta. Eu ia estar fazendo uma coisa muito injusta, porque ele era inocente, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí eu fiquei pensando na alma dele, que ele ia ficar com raiva de mim, sabe? Assim, que ele ia ficar com raiva. Não, a gente não pensa assim, é porque eu não quero perder a amizade da pessoa, não é isso. Eu não quero que aquela pessoa ofenda a Deus. Eu não quero que aquela pessoa fique com ódio, porque o ódio mata. É pensando em Deus, não em mim. Por mim, ele pode nunca mais falar comigo, nunca mais olhar na minha cara. Mas que ele não ofenda a Deus. Que a alma dele não se encha de ódio, de raiva, por causa de uma coisa que ele não fez, sabe? Então, aí eu falei, Jesus, se eu sigo a minha vontade, os meus instintos, se eu sigo a vontade das pessoas, o que teria acontecido? Meu Deus, poderia ser demitido. Imagina. Sabe, eu falei, meu Deus, como a gente tem que... o tempo todo, gente, a gente tem que estar... É o que Jesus fala no livro do céu, nos primeiros volumes. É um olho no trabalho e outro em mim. Você não pode tirar os olhos dele um minuto, um segundo. É um olho no trabalho e outro em Deus. Então é assim que... E assim a gente... Aí, como a gente tá com um olho no trabalho e outro em Deus, quando acontecer qualquer nuvem assim na nossa cabeça, preocupação, alguma coisa... Se você falar com Deus... E aí você tira o olho do trabalho e fica só olhando pra ele, né? E aí tira a nuvem. Tira essa nuvem que tá te perturbando. E fica fixo na vontade dele, só a vontade dele. Então é isso, não tema. Ele falou, por isso não temas, não farei entrar a tua vontade no meio, farei tudo por mim, serei zeloso mesmo de teu respiro, que não entre nele tua vontade, senão só a minha. Se você só quer a vontade de Deus, aí ela estava preocupada, ela estava aflita, com medo de fazer a vontade dela, né? Ao mesmo tempo ela estava assim, querendo livrar do aborrecimento, mas ao mesmo tempo sofrendo, porque ela falava, eu vou colocar a minha vontade. Então, se a gente vive nessa intenção constante, isso aqui que Jesus falou, não é só com ela, é com todos. Se você não quer fazer sua vontade, você fica fixo o tempo todo, só querendo a vontade de Deus, só a vontade dele, ele será zeloso até do seu respiro, para que não entre a sua vontade humana, só a divina. Se você quer só isso que você quer, é só isso que ele quer também, gente.
Ele só quer isso. Ele te criou para isso. Ele te criou para viver com a vontade dele. Então, se você só quer a vontade dele, pronto. Ele vai cuidar, porque a gente é pequeno, a vontade é dele, né? Então, para a gente saber qual é a vontade dele, se ele não estiver na nossa alma, não adianta ele só estar fora nos mostrando, ele tem que estar dentro, vivendo em nós. E foi para isso que você foi criado, para isso que fomos criados. Aí ela falou que chegou à noite, ela ficou com temor de cair no estado de sofrimento e não ter o confessor que libertasse ela, né? E ela tremia e chorava. E ela chorava mais ainda porque ela pensava, eu tô querendo fazer minha vontade. E começava a sofrer, né, por causa disso. Isso é como se fosse uma reparação também, né? Porque você tá sofrendo com uma coisa que tá acontecendo que é a vontade de Deus. E aí você sente que queria libertar disso, mas você sofre por querer se libertar disso. Sofre porque tá com medo de fazer sua própria vontade, você tem medo de fazer sua vontade, você não quer fazer sua vontade. Isso é uma reparação. E você chora e sofre por causa disso, porque você não quer fazer sua vontade. Você quer só a de Deus, sendo que a vontade de Deus é rejeitada pela maioria esmagadora das almas que estão aqui na terra, que não ligam para a vontade de Deus, que fazem a sua vontade assim o tempo todo e não pensam na vontade de Deus, que a vontade divina vive sufocada no meio das criaturas, nas almas, sufocada, e elas não dão a mínima, né, para a vontade divina, não entendem, não têm esse conhecimento, não têm essa consciência, que elas só estão respirando porque é a vontade divina que está dando vida a cada respiro delas. E aí você entende e chora e sofre com medo de fazer sua própria vontade. Tudo na mão de Jesus vira... tudo tem um propósito, né? Claro que não é pra gente... Até a nossa pequenez, a nossa miséria. Sabe? A gente tem essa miséria, tem essa pequenez. Não acaba. A gente nunca vai ser perfeito. A gente sempre criatura um nada. Então a gente tem essas misérias, essas debilidades. E tudo, ele não destrói isso, mas ele usa, né? Usa também. Aí ele falou, minha filha, tem paciência. Aí tira as nuvens. Quando ele fala, tira essa nuvem de perturbação. Tem paciência. Se ele fala, gente, se ele fala, acaba a perturbação. A palavra dele é esse vento que vem para tirar essas nuvens de perturbação, de tristeza, de desânimo. Então a gente tem que estar sempre com a palavra dele na nossa mente o tempo todo. Não desligar dele. Ele é a própria palavra, né? A palavra é ele. A gente não desligar dele. E ele falou, tem paciência. Recorda, lembra que sobre ti pesa a sorte do mundo. Muito sério, né? Lembra, recorda. Não esquece de tudo que eu te falei. Recorda o seu estado. Recorda o propósito desse sofrimento. Recorda que eu que estou vivendo em ti. Então ele vai falar a mesma coisa pra gente. Quando a gente estiver sofrendo. Recorda que é eu que estou vivendo em ti. E o que vale 5 minutos desse sofrimento, que é a minha própria humanidade. Ele está usando a nossa humanidade, né? Ele está vivendo em nós. Que é a própria vida divina na nossa alma, que sofre, que roga, que repara. Assim como era na humanidade de Cristo. Recorda isso. Se você recordar isso, acabou as preocupações, acabou aquela nuvem foi embora, porque quando a gente está sofrendo e a gente recorda o propósito do sofrimento, recorda o que está acontecendo, entende o que está acontecendo, tem consciência do que está acontecendo, de quem é que está sofrendo em nós e o que significa esse sofrimento. Meu Deus, é uma força tão grande para a gente continuar e não desistir, não desanimar, e não cair na desconfiança, e não cair no desespero, não cair na tristeza. Meu Deus, é uma força assim infinita para a gente suportar as coisas que acontecem. Meu Deus, é muito incrível.
Recorda que sobre ti pesa a sorte do mundo. Aí ele fala: você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo, nem que seja meia hora ou 5 minutos. Então a gente tem que entender que é muito grande. É infinito, gente, esse ato. É Jesus que está sofrendo em nós. Se você está no estado de penas, recorda isso que ele está falando aqui, ó. Não esquece isso. Deixa guardado lá na sua memória. Que na hora do sofrimento, na hora das penas, em tudo que acontecer, pega lá esse tesouro. Fica olhando para ele. Recorda isso. É minha vida que se repete sobre a terra. É minha vida, gente, é a vida de Jesus que se repete sobre a terra. É esta vida divina, não é você que está sofrendo. É a vida divina que sofre, que roga, que repara em ti, que translada em ti minha mesma vontade. É a vontade dele na nossa alma, nessa vida divina que habita na nossa alma que está sofrendo. Quem está rezando é Jesus. Quem está reparando é Jesus. É a vida dele real. Quem roga. Quando a gente reza qualquer coisa, é Jesus que está rezando, gente. É muito sério. E o valor da oração é o valor da oração de Jesus. Não é a nossa. É o valor da oração de Jesus. Que traslada em ti minha mesma vontade, para fazer que opere em ti como operava em minha humanidade. E a você parece pouco? Quando a gente entende isso, nada vai parecer pouco. Nada que acontece é insignificante. Então você vive é por isso que a vida na divina vontade é doçura e amargura, é uma felicidade, mesmo no meio das penas. Porque a gente sabe o que significa essas penas. A gente sabe o valor dessa pena que a gente está sofrendo, que seja qualquer coisinha. A gente sabe o valor, tem lá na consciência, guardado na memória, o valor dessas penas. Olha o que ele falou aqui. É a vida divina que opera na nossa alma, assim como operava na humanidade dele. A nossa humanidade agora serve de humanidade para Jesus. Jesus veste a gente como roupa. A nossa humanidade serve de humanidade para Jesus. A humanidade dele gloriosa não sofre. Ele sofre na nossa e continua a paixão dele na nossa alma, na nossa humanidade. E fazendo silêncio, continuava chorando. Eu me sentia despedaçada ao ver Jesus chorar. E compreendia que chorava por mim, para me dar a graça de que sua vontade tivesse seus plenos direitos sobre mim e que mantivesse íntegra sua vida em minha alma. Ele reza. Os méritos é dele, tudo vem dele. Se a vontade divina continua operando livremente na nossa alma, é por mérito, é graça. É pelos atos de Jesus. É ele que faz isso. A gente não tem capacidade. Ele que reza, ele que pede, ele que vem dele. E que minha vontade jamais tivesse vida, assim que suas lágrimas eram para pôr a salvo sua vontade em minha pobre alma. Ele sofria, oferecia os sofrimentos dele para que a vontade divina tivesse plena operação na alma dela, e com a gente a mesma coisa. Ele que reza, é pelos méritos dele que a gente vive essa vida. É pelo que ele fez, pelo que ele oferece. A gente vive dos méritos de Jesus, dos frutos do que Jesus fez. Por nós, a gente não vive isso nunca. E ele chorava também pelos sacerdotes para lhes dar a sua graça, para que compreendessem as suas obras. Então, se o Santo Aníbal de França, que eu não sei exatamente qual vai ser o próximo, mas eu acho que é o Aníbal de França. Se ele entendeu tão bem essa obra que Jesus estava fazendo, e ele fez todo aquele sacrifício para publicar os livros, para pegar o imprimato, ele que fez tanto esforço para publicar os livros,
Foi por mérito de Jesus, não é dele, não veio dele isso. Jesus chorou para alcançar essa graça. Para ele, para todos os seus, não importa se é ele que vai ser o próximo, mas não importa. O importa é que a gente entende que se eles entenderam, se os sacerdotes entenderam a obra que Jesus estava fazendo na alma da Luísa, a importância do que estava sendo feito, e eles se empenharam para poder publicar, para ela escrever tudo o que aconteceu naquela casa ali, com a Luísa, tudo que eles fizeram, tudo, exatamente, eles irem lá, na casa dela, prestar essa assistência a ela, dar obediência para ela escrever e ver a importância de publicar os livros. A gente não sabe exatamente em detalhes todo o sacrifício que o Santo Aníbal de França teve para publicar, mas foram muitos. E foi tudo por graça. Foi tudo por graça. Foi tudo Jesus movendo, foi tudo por graça. Ele só correspondeu. Ele chorava também pelos sacerdotes, para lhes dar a sua graça, para que compreendessem as suas obras, a fim de que também eles se prestassem a cumprir sua vontade. Tudo é graça de Deus, tudo é mérito de Jesus, tudo que aconteceu e que acontece ainda. Hoje o padre que fez o doutorado lá, que fez a tese da Luísa, tudo Jesus movendo, tudo graça. Tudo. Nossa, agora fugiu o nome dele. Joseph Iannuzzi. Padre Joseph Iannuzzi, doutor em teologia lá, que escreveu a tese. Isso é uma graça tão grande, meu Deus. Tudo mérito de Jesus, né? É isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.